Alô, alô. Alô, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda novamente, a Muito nossa obrigada. querida Muito professora. obrigada. Vamos lá, a nossa parte que nos cabe no Evangelho. Eu acho que esse relógio está um pouquinho atrasado, ou o meu está adiantado. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. São Mateus. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda do altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça de seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita. Porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece a sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Não tem exercício mais difícil, né, para a nossa vida. Porque às vezes não é nem uma coisa muito significativa, nem muito grande, esse tal do sentimento negativo pelo irmão, pelo vizinho, pelo parente, pelo marido, pelo filho. Mas pode ser uma coisa que a gente acha que é muito pequenininha, mas que para outra pessoa que sente, ela é enorme. Então, se a gente não fizer um exercício de, pelo menos, tentar não alimentar, não pensar de uma maneira má, com maldade, né, com maledicência, mas pensar de uma maneira até neutra, que você não consiga pensar, não, é maravilhoso, ele é lindo, maravilhoso, é tudo maravilhoso, é tudo muito bom, que é muito difícil para a gente que é tão inferior, né? Mas que a gente consiga pelo menos exercitar a neutralidade. Isso. E, obviamente, fazer uma oração, porque a oração é o nosso recurso maior para toda e qualquer orar e vigiar. Isso aí. E vigiar não é exatamente vigiar o outro, é vigiar você mesmo. Vigiar você das suas tendências, das suas más tendências, né? E aquelas que a gente, de repente, não se tem nem nada contra, mas naquele momento você olha com uma certa crítica e você vê isso diariamente, não é? E cada vez a gente vem vivendo num mundo que está mais materializado e que as pessoas estão extremamente, insuportavelmente, sem paciência, sem nenhum limite, e o que elas querem é realmente a faca. Eu não estou falando da violência física, não, mas eu estou falando da intenção. É sempre tomar aquela medida que seja mais drástica, a que prejudique mais, porque você não consegue compreender. Você vê esse exemplo da Colômbia, né? Eles terem conseguido a paz e o povo votar para continuar a guerra. Parece incrível isso, né? É surpreendente, um fato completamente ridículo, que foi esse adiamento do avião, como as pessoas se comportam em relação à companhia.
com que ódio, com que gana de criticar, com que gana de abrir um processo, de conseguir benefícios, de conseguir vantagens em função de um imprevisto que é absolutamente imprevisível. Não, uma ave quebrou o para-brisa, o avião não pode subir. Não, todas as pessoas que ficaram 38 horas esperando para poder voltar ao seu país, muitas trabalhavam, inúmeras crianças pequenas, mas tudo isso é contornável. Tudo isso é contornável, né? Mas Colocando a gente em não risco, tem né, a vida de todos, não é impossível, mas é a incompreensão, né? a intolerância, a intolerância. As pessoas já estão a postos com o vídeo. Filma aqui, me dá seu nome, me dá seu telefone, me dá seu e-mail para você ser testemunha. Eu falei, eu já sou testemunha. Tanta coisa. Eu já sou testemunha de tanta coisa. E, na realidade, né, o que o Evangelho nos propõe nessa página é que o perdoar ao nosso inimigo, né, esse amor tem que vir antes da doação da matéria. A doação da matéria só, simplesmente, não é nada. Né? Não é o de fora que vale, e sim o que a gente passa, o que a gente sente, e aí é o perdão. Então, que a gente consiga, antes de fazer uma doação, a caridade, né? A doação material, essa doação espiritual é muito mais importante. Claro que precisamos da caridade material, mas a caridade moral é muito mais difícil, como disse a Glória, né, do que simplesmente doar uma matéria. Então, que a gente possa trabalhar as duas caridades. Faz a peça? Pode fazer. Vai fazer. Posso. Está 3 semanas fora, né? 3 semanas seguidas. Deus nosso Pai, Jesus nosso amigo amoroso, Joana nossa mentora, que na tarde de hoje nós possamos não só compreender, mas praticar todos esses ensinamentos que desejamos que tenham realmente o seu propósito mais profundo e mais nobre. Que possamos encontrar dentro de nós a razão por que estamos aprendendo e por que precisamos exercitar. Nos proteja, nos ilumine e nos inspire sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, continuando, né, o nosso objetivo é estudar, através da psicologia transpessoal de Joana, como chegar à plenitude, como atingir essa plenitude, né, que ela nos propõe. Então, nós já vimos a autoestima, nós já vimos a importância do pensamento, né, e agora sintonizar com Deus. Por que sintonizar com Deus tem a ver com eu atingir o meu equilíbrio emocional, essa plenitude que a gente tanto busca, né? Então, vamos ver o que a gente consegue compreender a importância de Deus na nossa vida. Tem certeza que está andando? Oliviane, ele está andando? Não, ela que mudou. Foi. Então, vamos lá. Sintonizar com Deus, né? Nós já vimos nos princípios básicos, né, do Espiritismo, que Deus está em nós, né? É um princípio, é intrínseco no ser humano. Então, vamos lá, a perguntinha básica. Por que
quem tem fé sofre menos. Então, vamos ver que esse ter fé, esse acreditar em Deus, vai nos fortalecer para que a gente sofra menos. Porque a gente sabe que a dor vai existir. Por quê? Estamos num planeta de provas e expiações e estamos constantemente sendo colocados em desafios. Problemas são apresentados a nós diariamente, constantemente. São os nossos desafios. Ah, mas por que Deus coloca isso para nós? Para quê? Para a nossa evolução. Uma cadeira confortável, nós vamos deitar, relaxar e não vamos fazer nada. Agora, se a cadeirinha é dura, é desconfortável, tem um prego, a gente vai se mexer bastante. E esse se mexer é o que faz a gente crescer, a gente evoluir, o planeta evoluir, né? O progresso advém daí. Que se todos tivessem uma condição maravilhosa, nada andaria. Estaríamos todos estagnados. É uma tendência normal do ser humano se acomodar. Então, os desafios são como espetinhos. Vamos embora, vamos embora, se mexe, né? É aquele cutucar. Então, vamos lá. Deus não vemos, nós já vimos. Não conhecemos, mas temos intrínseco em nós. Isso nós já vimos, é só uma revisãozinha que nós já vimos nos princípios básicos, né? É a existência de Deus em nossas vidas. Os primitivos tinham Deus na natureza, eles não compreendiam. E temiam, né? Hã? E temiam. E temiam. Era o Deus trovão, o Deus sol, a deusa lua, enfim. Era isso que regia, digamos, a vida deles. Era Deus é que queria as tempestades, as catástrofes, enfim. Oi? Não deixa de ser. Deus não quer o nosso mal nunca. O tsunami acontece, ou seja, a natureza reage justamente de forma que a gente se mexa, se movimente, ok? Mas o tsunami não é um Deus. É isso que eu estou querendo colocar, tá? E para os primitivos, era Deus. Tá? Zangado. Era a mão de Deus. O que a gente percebe é que, filosoficamente, durante o passar dos tempos, enquanto a gente existe como humanidade, filosoficamente, várias correntes tentaram explicar Deus. E até justificaram a existência dele através de várias formas para que isso servisse de uma maneira de controlar a humanidade, não é? De nortear o caminho da humanidade, de controlar o comportamento da humanidade. Então, mesmo os primitivos, que precisavam de uma organização social, denominavam os acontecimentos da natureza como deuses. Assim, quando os gregos vieram e começaram a pensar no que seria essa força maior, essa existência maior, Platão disse que era a razão perfeita. Sócrates disse que era a razão perfeita. Platão disse que era a ideia do bem. Aristóteles disse que Deus era um motor, um ato puro, um motor que move sozinho, porque motor não existe sem alguma coisa para ele mover. Mas na concepção dele, Deus era um motor sem ser movido, era uma ação pura. Então, essas ideias filosóficas é que transitaram ao longo das civilizações para nortear e colocar as pessoas para pensar. A filosofia existiu porque precisava ser transmitido, as ideias dos acontecimentos precisavam ser transmitidas às pessoas. E olha só que interessante, né? Na palestra, a Jane falou
sobre esses espíritos mais esclarecidos que vieram antes de Jesus, porque ela estava falando de Jesus, para começar a preparar a humanidade para a chegada de Jesus. Da mesma forma, esses grandes pensadores, eles vêm preparando, trazendo ideias novas para ajudar no nosso próprio amadurecimento, na nossa busca da consciência, como ela falou, tá? Então, quer dizer, ainda hoje não podemos definir Deus. Nós vamos ver que o Espiritismo pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. O que é Deus? Ok? Justamente é o máximo que a gente conseguiu chegar e compreender com a nossa capacidade, a nossa imaturidade, que ainda somos muito infantis espiritualmente. Então, Freud vem nos dizendo que o homem tem a necessidade de responsável pelas grandes criações e pelas grandes catástrofes. A gente sempre coloca a responsabilidade do lado de fora. É incrível, né? Enquanto que a gente tem que procurar, mas o que a humanidade está fazendo com a natureza para que ela reaja? Tudo é causal, né? Não é casual, como a Jane colocou bem próprio, né? Para isso tudo que a gente está falando da palestra de hoje. Mas é muito mais comum que nós façamos isso, né? Que a gente coloque ao acaso ou então coloque a culpa em Deus. Que é muito mais fácil, né? Eu sofro tanto, mas Deus quer assim. Deus não quer Como que é que você sofra. vai? Eu vou indo como Deus quer. Como é que Deus quer? Quer que você vá indo? Você sabe, né? Eu vou indo como Deus está me levando. Como está te levando para onde? Para o mesmo lugar que todos nós. É isso aí. Aí depende, tudo depende de nós. Deus nos dá todas as oportunidades, né? Para evoluirmos, para caminharmos e para sermos vitoriosos. Agora, essa vitória depende de nós, tá? Depende das nossas escolhas. Somos frutos de nossas escolhas, passadas, presentes e futuras. É. Porque são incompreendidos. E aí, quando uma coisa é incompreendida e Deus ainda é incompreendido, a gente associa, né? Então, vamos lá. E aí, se a gente pergunta quem é Deus, na realidade, nós estamos usando os arquétipos. Lembra os deuses gregos, né? O deus da beleza, o deus da luta, o deus do poder, o deus disso, daquilo outro. Isso é o quê? Estamos simplesmente cerceando, limitando de acordo com a nossa visão. Somos imperfeitos e limitados. E queremos dar a Deus a mesma, atribuir os mesmos fatores, ok? Há coisas que de tão profundas só se sente, não se descreve. Deus. Sentimos Deus em nós. Mas a gente não consegue descrever. Não é verdade? Eu sei que Deus existe. Mas como? Eu sinto. Quando você falou sobre as catástrofes e as tsunamis, é porque nós fomos habituados, durante uma cultura enorme no cristianismo, a separar Deus. Ele está muito distante, ele é tão superior
que a gente não consegue tocá-lo, não consegue alcançá-lo, não consegue chegar perto dele. É tão inalcançável que esse medo foi uma coisa cultural incutida na gente. Por isso a ideia do castigo, da penalidade, etc, etc. Quando a gente, através da fé raciocinada, aquela que te prova da imortalidade da alma, né? Essa que é a diferença para o espiritismo. Então, a Kardec teve uma grande sacação, porque foi a melhor definição, inclusive reconhecida por outros cientistas, pelo mundo inteiro, que foi a melhor sacação da definição dele para Deus. Porque se você encontra uma maneira filosófica e psicológica, e como Jung coloca, que Deus é o arquétipo principal, porque para Jung era o arquétipo principal, Brahma, Deus, Cristo, né? Se você coloca nesse patamar, você vê que você faz parte disso. Então, o nosso exercício, esse exercício que tanto a gente precisa fazer da reforma íntima, um dos entendimentos é entender que está entre nós, está dentro de nós. E não essa figura do velhinho de cabelo branco, sentado com o cajado, pronto para te dar uma cacetada assim que você faz uma coisa errada. E aí você, que é um ser humano inferior, faz a coisa errada, se encolhe e pede perdão a Deus. Como se ele existisse lá e dissesse, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não me manda essa doença, não me manda esse sofrimento, não me manda isso. Não é assim que a gente age? Na nossa, na sua não, meu amor. São 64 anos de estrada. Todo mundo tem uma geração próxima, quem está nos 70 e pouco, ou quem está nos 50 e nos 40. Está todo mundo mais ou menos nas mesmas escolas, né? Nas escolas, inclusive. Não é verdade? Porque justamente essa incompreensão trazia a força de Deus. Deus vai te castigar. É por besteiras, claro. Mas aí, quando o Espiritismo traz a compreensão de que é a nossa consciência e nós precisamos entrar num equilíbrio com as leis divinas, aí tudo muda, né? Tudo muda. Então, infrutífera tentativa de definir Deus, não temos evolução suficiente para compreender. Isso dito por Joana. E os espíritos, no livro dos espíritos, em diversas perguntas, nos respondem isso. Ainda não tem compreensão suficiente, né? Ainda estamos muito imaturos, infantis, para compreender tamanho complexidade. E eu adoro essa frase da Blavatsky. Oi? Ai, eu amo essa frase. Não devemos humanizar Deus, e sim nos divinizar. É o exercício contrário. Foi aquilo que a Glória estava falando. Deus não é aquele senhorzinho de barba sentado no trono, né? Separando os direitos preferidos e os que vão para o inferno, que vão para o céu. Nada disso. Então, nós precisamos nos divinizar. E de que forma? Jesus nos trouxe o caminho, através do amor, através da compreensão, através do autoconhecimento, do autodescobrimento. É sempre de dentro para fora, né? E aí depois nós vamos chegar a Deus. Já teve até épocas, meus amigos, vocês devem ter ouvido falar, que no século XVIII, XIX, que fizeram um grande movimento dos pensadores filosóficos de negar Deus, propagar a desnecessidade da fé. Não precisava ter fé em nada, apenas a razão era a dominação de tudo. E Deus não existiria. Tem um personagem do Nietzsche que matou Deus, num dos livros que Nietzsche escreveu. E fazia esse movimento. Durou pouco, mas na França, que foi o berço de toda a filosofia, durante um tempo, as pessoas foram expulsas da França por acreditarem em Deus. Depois, mais tarde, elas retornaram, com os pensamentos de Immanuel Kant, por exemplo, que colocou Deus como
a responsabilidade moral de cada indivíduo. E ele aí começou a tocar no ponto que é como se fosse uma chagazinha que o homem tem para fazê-lo pensar, né? Na realidade, se a gente parar para pensar, em determinado momento, quando esses filósofos começaram a falar, esses pensadores começaram a expor as suas ideias, na realidade, a humanidade se sentiu órfã. E aí a gente para e vê que o progresso material foi a partir daí. Em 100 anos, o que a tecnologia evoluiu? Então, o que acontecia? O homem se sentia órfão, ia para fora, ia para a matéria, né? A revolução industrial, toda essa parte da tecnologia crescendo rapidamente. Uma evolução fenomenal. Porque o homem esqueceu da sua parte interior. E aí, de repente, criou o vazio existencial. Não foi verdade? Uhum. E aí começaram milhões de outros movimentos. Né? O niilismo, os sofismas e tal. Mas, olha, se a gente não cuidar, estamos entrando nessa nova era, que as pessoas estão chamando de nova era da tecnologia, do avanço científico, numa era parecida, né? Com essa desmistificação novamente, com essa que a gente passou. Ou seja, por isso temos responsabilidade agora, né? Responsabilidade de exercer uma influência, ou seja, de apaziguar, de chamar a consciência, de ajudar esse despertar. Ao essa convívio é a responsabilidade nossa, novamente, ao convívio novamente, porque essa tecnologia está isolando as pessoas, né? Está atingindo a sociedade como um grupo, não é verdade? Então, a gente tem que ficar muito atento. E aí existem já aqueles restaurantes que não pode entrar o celular, os hotéis, os retiros, ou seja, buscando, né, que o homem já tenha consciência do seu interior. Então, está estimulando tudo é cíclico, né? esse convívio novamente, que é tão necessário para esse nosso desenvolvimento interior. Aham, industrial, boquetes. A dominação da igreja era em termos de poder material, ou seja, não vou dar pérolas aos porcos. Então, eles não explicavam para a humanidade as coisas como tais. E aí, o que acontecia? A humanidade ficava refém, porque não sabia da verdade e era coagida em cima das regras ou ditos, ou enfim. Mas isso foi também uma fase que, graças a Deus, nós estamos passando, né? Esse novo... É porque as pessoas jogam os questionamentos, mas não obtêm as respostas. Por isso que o espiritismo é considerado a fé raciocinada. Porque nós conseguimos ter algumas respostas, não todas devido à nossa imaturidade, ao nosso momento. Mas, graças a Deus, de sabedoria.
E o que é que nós temos como lema? Amai-vos e instruí-vos. Então, estamos buscando, né, o porquê e o para quê das coisas de cada coisa que acontece. Isso vem o quê? Estimulando o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Normalmente ele não tem. Ele tem fé em si mesmo. A partir do momento que acontece, às vezes, alguma coisa. Eu sou ateu, graças a Deus? Meu tio era ateu. Quando alguma coisa acontecia, ele corria para a igreja. Claro. Às vezes o que acontece com um ateu, exato, ele de repente, a fé dele é colocada em alguma coisa que não deixa de ser Deus, mas que ele não atribui a Deus, mas não deixa de ser Deus. Há uma força superior, inteligência suprema, criadora de todas as coisas. De repente, esse ateu não acredita no Deus de barba, sentado, humanizado, e sim numa inteligência, numa máquina, como ela falou, numa força, numa energia do cosmos, né? Vai pelo lado científico. Sim, vai pelo lado até espiritualista, às vezes. Mas né? que não deixa de ser... Que não deixa de ser uma existência divina. Uma existência de Deus. Entendeu? Porque muitas vezes ele tem a fé. Diga. Ela tem uma... houve. Seriamente. Houve. A negação ela da ouviu existência do niilismo? De Deus. Sim. Há uma linha de pensamento. Houve. Você leu Você o livro... que é boa de data. Foi em que período? Ela é ótima em data. Século XVIII, XIX. Chegaram até na França a enaltecer uma bailarina como se ela fosse a deusa da razão. E não se falava mais em Deus. Mas ele considera a possibilidade dele vir mais uma vez? Olha só, olha só. Dentro do inconsciente, ele já tem a fé. Então tem que ajudar, alguém tem que ajudar a ele a procurar essa coisa dentro dele, porque existe a semente. Ele não falaria isso. É. Olha só, como é inteligente. Olha. Que bom, que bom. Não importa. Pai é quem cria e não quem fecunda. Não é por acaso.
Ai, que maravilha. Traga ele. Sabe por quê? O que acontece com pessoas muito inteligentes, com a inteligência acima da média? Os questionamentos são imensos. E quando não conseguem as respostas que satisfaça, então não acredito em nada, sou ateu. Mas, na realidade, ele não encontrou as respostas corretas. Entendeu? Por isso que ele não ficou satisfeito. Então, quando você busca o porquê e o para quê das coisas, e você encontra as respostas, não tem como você não se modificar. Certo? Então, é importante, sim, que ele deixe ele questionar, fazer os questionamentos dele. Né? E deixa ele responder também. Devolve muitas vezes a pergunta, porque a resposta está dentro dele. Ele ainda não encontrou. Aham. Que ótimo. Ai, que maravilha. Você compreendeu, você entendeu, você obteve as respostas. É o conhecimento que provoca Entendeu? isso. E o Vi. Ah, entendi. Olha que legal. Como é que é o seu nome? Nádia. Então, que bom, Nádia. Você vê, você chegou no lugar certo. Você está tendo a compreensão que você está precisando há quanto tempo? São respostas que estão chegando a você. Né? E ao seu filho, da mesma forma, quando ele começar a ter as respostas para os questionamentos dele, você vai ver que essa depressão vai acabar. Porque a depressão, na maioria das vezes, tá? Tudo depende, cada caso é um caso, mas muitas das vezes, na juventude principalmente, é o vazio existencial. É falta de conteúdo. Vou morrer. Morro e aí a gente vê como é que fica. Peraí, não é assim. Então, se ele tiver um conteúdo de que não é bem assim, ele muda. Não despertou. Ele ainda, exatamente, mas que ele tem, ele tem. Nesse livro, Você vai conseguir. nesse livro Estudos Espíritas, de Joana, que é muito interessante, quem quiser ler depois, vale a pena. Vale a No pena. prefácio, Ele ela é tem uma fácil. historinha de um jovem de mais ou menos 17 anos, super questionador, que vai procurar um sábio hebreu chamado Shammai. E pede para ele, escuta, você pode me falar essa sua Bíblia aí, me contar tudo o que acontece na Bíblia, se eu ficar num pé só? Durante o tempo que eu aguentar, fantástico! e você me conta toda a sua Bíblia? E ele disse, mas com você com o pé não dá tempo. Aí ele falou, então essa sua doutrina não vale de nada. Porque se você não pode contar para mim no tempo que eu resisti com uma perna, não adianta. Ele foi então para o Hillel, um outro doutor hebreu, sábio também, e perguntou, você pode me explicar essa sua Bíblia, sua doutrina, no momento que eu consegui ficar em pé, num pé só? Aí ele disse assim, pode colocar a sua perna aí, bota na posição. Aí ele se colocou na posição e o Hillel falou para ele, amor. E ele disse, sim, amor, mas e o resto da Bíblia? O resto da Bíblia é só para tentar explicar o amor. É isso aí. Foi o que Espetacular. Jesus nos trouxe, né? Amor.
Quem Quem criou? criou? Não existe. existe. Uma energia. Elaborando, é Que verdade. nesse momento, nessa trajetória em que eles estão sendo ateus e agnósticos, eles provavelmente, óbvio que eles têm uma experiência passada. Então, eles estão naquela posição justamente para poder discutir isso e para poder tentar ser mais forte do que isso. Também não é por acaso, não é? Como você falou, o nada não cria nada. Logo, tudo que vemos é criação de Deus. Né? A gente não tem como raciocinar que não exista uma inteligência superior. Tudo integrado numa grande orquestra da vida. Tudo funciona. O Einstein mesmo falou sobre isso. E Jung, que era um cientista, né, da psique, que se até contrapôs a Freud, porque ele começou a considerar essas questões, né, e era extremamente científico. Com certeza. Verdade. A Deus não importa a religião que tenha, e sim a atitude que tenha. Eu sempre falo de um ex-namorado da minha filha. Ele se diz ateu. Inteligentíssimo, inteligentíssimo. Eu digo que é o homem encarnado mais inteligente que eu conheço. Extremamente correto, extremamente bondoso, entende? Tipo, ele não precisa de uma religião que o limite ou que o guie. Ele já tem isso dentro dele. Entendeu? Então, para Deus, pouco importa do que aquele outro que é carola, que faz o mal, que mente, que rouba, que faz fofoca, sei lá o quê. Ateu que faz o bem do que o religioso que faz o mal. Isso mesmo, é isso aí. Então, pouco importa para Deus, mesmo porque Blavatsky, hein, André? Outra dela, ela sempre disse que um dia não haverão mais religiões, e sim um só pensamento. Porque há uma... Então, essa você conhece. Então, Blavatsky. Por que isso, gente? Porque a humanidade vai crescer em termos de evolução, amadurecer, e todos nós vamos pensar da mesma forma. É a conduta do bem, é a conduta do amor, é a lei do amor. Por enquanto, por exemplo, a Bíblia. Você lê a Bíblia, tem muitos símbolos, ok? Metáforas. E tem religiões que seguem a Bíblia ipsilíteres na palavra que está escrita. Por quê? Porque eles não conseguem ler nas entrelinhas. É a maturidade. Então, a necessidade das diversas religiões existe porque nós, humanidade, enquanto humanidade, ainda somos muito diferentes. A gama de diferença, né, de maturidade é muito grande. Mas para Deus, somos todos filhos, né? Então vamos lá, gente. Deus e as leis, que nós já vimos também nos princípios básicos, né? Lei do amor, do macro ao micro. Universo, sistema solar, terra, minérios, plantas, minerais, plantas, animais, homens, todos vivendo instintivamente dentro da função
que Deus lhe deu. Não é lindo? É maravilhoso. Como? Como que cada um sabe o seu canto, o seu lugar? Aí vem o homem e bagunça tudo, né? Mas tudo bem. É porque Deus nos deu a inteligência, o raciocínio, e nós ainda estamos aprendendo a lidar com este tal de livre-arbítrio. Lei da evolução. No reino animal, no mineral, o que aprende? O magnetismo é o princípio inteligente. O vegetal, a fotossíntese, olha como é que vai evoluindo a sensibilidade, o alimento, né, já vai puxando a seiva. No animal, no reino animal, o que a gente vê? Um instinto. É lindo. Mas já começa um pouquinho de inteligência aí, né? Olha que lindo, né? E nós temos muito que aprender com os animais. Não é verdade? Porque o animal ataca quando está com fome ou quando está ameaçado. E a gente está criando guerra aí a 3x2. E o reino nominal? Nós temos instinto? Temos. Mantemos o nosso instinto? Mantemos. Porque se alguém fizer alguma coisa com um ente querido meu, eu viro bicho. Não viro? Não é o que a gente diz? É isso aí. É o nosso instinto. A emoção. Temos emoção. Nós vibramos, nós choramos, nós temos raiva. Oi? Não, os homens também. Eu defendo os homens. É que eles foram ensinados a não chorar na frente das mulheres. É. Mas eles choram também. Choram, ficam tristes. O que é importante é que nesse reino nominal começa a tal da consciência. E aí começa a responsabilidade. A consciência, o livre-arbítrio Deus nos dá nesse momento. E aí... Né? Mas, na realidade, Laura, se você pensar bem, nós somos a nós reunião somos de todos os reinos. Sim! Né? Deus é a onipresença, mas nós... Deus é a onipresença, mas nós somos a reunião disso tudo. Né? De todos os reinos. Nós somos o princípio inteligente evoluindo. E aí, o que a gente tem que fazer com essa emoção? Transformar em sentimento aquilo que nós já vimos. A partir do momento que eu reajo, eu paro, penso. Na próxima vez eu vou agir. E aí eu ajo com o sentimento. Ok? Então vamos lá. Eu. Depois o eu, o que nós temos? Células. Nosso corpo é formado por 4 trilhões de células vivas. E a célula possui moléculas. As moléculas são formadas por átomos. E aí, até aqui a gente estudou, né? Não foi? Até aqui a gente estudou. A partir daqui, não fazia parte da minha escola. É novidade, gente. É a ciência caminhando, porque a humanidade está crescendo, evoluindo, e já temos condições de compreender. Então, as coisas vão acontecendo. Isso é fantástico, porque as coisas vão acontecendo de acordo com o que nós temos a capacidade de compreender. Aí, quantum é o menor valor que certas grandezas físicas podem apresentar. O bóson. Olha só, nós estamos saindo do macro, ok? Que somos nós, e estamos subdividindo, subdividindo, subdividindo. Vamos lá. Bóson de Higgs é uma partícula subatômica. E aí, quando a gente vê que o pensamento atua na parte subatômica da célula, uau! Nós estamos chegando nesse pedacinho aqui. E ontem, a divulgação do prêmio de física, que os princípios não são mais o líquido, sólido, gasoso, que eles estão falando em plasma. Olha, né? Não é legal? Achei muito legal, né? Pegaram 3 tipos de biscoito, de pão, um pretzel, uma coisa e tal, para estudar. Não viu? Não perca não nos viu, próximos capítulos. Prêmio Nobel de Física, que é o mais difícil.
E cada vez eles estão indo mais. Estão indo mais. E mostrando cada vez mais. E não é por acaso. E não é por acaso. É porque um momento só agora certo. a humanidade está mais ou menos preparada para escutar esse tipo de coisa. Porque se você escuta esse tipo de coisa lá no século XVIII, no século XVII, as pessoas iam se jogar da ponte, né? Ou então iam matar as pessoas, como foram tantas pessoas para a fogueira, por dizerem essas coisas, por tentarem elucidar, tentarem explicar, tentarem demonstrar, né? Eu estava pensando então, nisso. Galileu não foi... O Galileu não foi preso? Foi preso. Né? E, ou seja, uma verdade, mas não... O que a gente vê nesse ponto? Feria o ego da humanidade. Como que a Terra não é o centro do mundo? Simplesmente ego, né? É a velha infantilidade nossa. Dizerem para Galileu assim, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Gente, é ótimo, né? Quando é domínio da verdade, né? O senhor sabe com quem o senhor está falando? É importante isso. Alguém que se acha muito. É fantástico, é fantástico. É isso aí. Ele vai colocando toda a evolução até chegar a pessoa. Exatamente, é muito bom essa colocação, muito bom. Vamos lá, gente. Aí a poeira cósmica. Poeira cósmica ou interestelar corresponde a fragmentos de carbono. De que nós somos formados? Basicamente, carbono. E aí, se a gente vai estudar isso um pouquinho mais, a gente vai ver que lá nos primórdios, não sei quantos trilhões de anos, o que aconteceu, o Big Bang, foi formado o quê? A partir dessa poeira cósmica que os planetas foram começados a agrupar. Lembra no mineral? Aglutinando, não é verdade? Ô, gente, não é para criar angústia em vocês, não, tá? Quando chegar em casa, tem arroz, feijão, tem batata, tem banana boa. Coisa assim que a gente toca, pega, tá? Não cria angústia assim, não, porque às vezes dá uma angústia isso, não né? entendi. Dei banho em minhoca. Não. Dei banho em minhoca. Vocês sabem o que é? Vocês sabem o que é dar banho em minhoca? Dar banho em minhoca, você joga e não pesca nada. Você joga o anzol e não pesca nada. Eu estou dando banho em minhoca. Não, eu estou falando que a partir desse momento que você aprendeu na escola e toda essa evolução e todas essas descobertas, de repente causam uma angústia. Porque você perde. Na idade. Não, em qualquer idade, eu diria. Porque causa uma ansiedade na nossa idade ou na idade de qualquer um que esteja estudando, que eu acredito, porque causa uma ansiedade em saber, bom, isso temos que rever tudo para trás. Temos que rever todos os conhecimentos básicos, então, que já não são mais os paradigmas. Isso quer dizer quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas. Né? Então, para não criar uma angústia nas pessoas, porque isso é fichinha para quando a gente desencarnar. Quando a gente desencarnar, isso é fichinha. Né? Porque a gente vai ter a noção real do que essas coisas. Aí você vai ver e vai detectar e tudo. Será? Como a gente ainda não está desencarnado, e não sei quando vamos ter essa consciência, cada um tem o seu dia lá mais ou menos já planejado, como diz Jane Angelice, que você já veio com o seu plano feito, então até lá a gente não pode criar nenhuma angústia. Tem arroz e feijão e banana, que são coisas palpáveis. É o que eu estou dizendo. Livros, eu também adoro arroz, feijão e banana. É isso aí. Abafa o caso. Abafa. Abafa. Faz parte dessa sua crise.
Não, 40, 50. Ué. Eu, aos 12, toquei com um dente na hóstia. Que não tinha outro jeito. A hóstia era enorme e o meu céu da boca era Gente, pequeno. você chorou horrores, E não eu foi? chorei Eu horrores. lembro até hoje, uma amiga Na minha, fila, aos prantos. a minha mãe achou que eu estava emocionada. Eu mordi. A minha mãe era umbandista e Eu o meu mo- pai eu também. A minha mordi avó é que era Jesus. católica. Ela disse, mas essa menina está emocionada. Ele falava para o meu pai, ô Ney, será que ela não está recebendo uma entidade? Porque ela não para de chorar. O meu pai é capaz, alguém tá possuindo alguma coisa, porque não para de chorar, mas é porque a catequista disse categoricamente que se eu tocasse com um dente na hóstia, eu estaria Mordendo Jesus. mordendo o corpo de Jesus. Uma amiga minha chorava Cara, compulsivamente. até me tirar. Olha, eu fui lembro bandeirante 8 anos da minha vida. E todos os dias, um bandeirantismo, você faz uma oração, pede perdão pelas suas faltas. No sábado, você faz uma boa ação. E a minha vida seguiu e eu sempre pedia perdão por isso. Nossa. Sempre. Sempre. Eu não me coitada. lembro quando eu me livrei, acho que no Você espiritismo. esqueceu, você foi perdoada. Você foi perdoada. Acho que Jesus ficou com tanta pena de mim, minha filha. Eu estou inteiro, meu corpo está inteiro, você não me mordeu. Não doeu. Então vamos lá, gente. Fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, gente. A matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, gente, nós estamos banhados por esse fluido cósmico universal. Tudo vem dele. Claro que aqui nós estamos começando, conhecendo o Espiritismo, mas depois, se vocês forem se aprofundar nisso, é a coisa mais linda do mundo, realmente. O que é o elemento mais simples da natureza? Nós somos tão complexos, né? O nosso corpo, com toda a parte de carbonos, de todos os gases, toda a escala, não é verdade? Somos muito complexos. E quanto mais elevado, mais simples se torna. Ou seja, nós começamos do nada, né? Da parte mais simples, e vamos voltar a ela. Energia. É muito lindo. Hálito divino. Em Deus nos movemos e existimos. Isso está na Bíblia. Paulo de Tarso, em Atos 17, 28. Ou seja, voltamos ao eu. Então, se isso tudo está em mim e eu estou em Deus, somos deuses. Jesus disse, vós sois deuses. Então, a importância de acreditar em Deus é fantástica. Por isso, né, que a gente pode dizer que quem tem fé sofre menos, porque você sabe, você tem Deus em você, você tem aquela fé que te move, que te mantém, que te segura. Alguém discorda? Então, quem tem fé sofre menos? Com certeza, né? Joana diz que nós somos seres transitórios e imutáveis, conscientes de nós mesmos, de nossos atos e pensamentos. Nos compete a caminhada evolutiva. E essa caminhada evolutiva é penosa, sim. É difícil, sim. É uma conquista diária, com certeza. Por isso que nós precisamos ter o nosso Mestre Jesus, que nos trouxe o caminho, a verdade e a vida. E Deus, como Criador de tudo, é fundamental essa crença. Porque senão, cai no vazio existencial. Cai no porquê das coisas. Saber que nós contamos também com os nossos mentores, né? Oi? Com os espíritos benfeitores.
que frequentam a nossa casa, nosso trabalho, enfim. E aqui, só um detalhe, né? Jesus chamou Deus Pai de Abba, papaizinho, que é soberanamente justo e bom. Como a gente falou, né? Da evolução da humanidade, há quantos anos atrás Deus era vingativo, Deus era punitivo e nós tínhamos medo. Hoje em dia, não. A gente sabe que Deus é amor. E o nosso objetivo é a perfeição, é atingir essa plenitude que Joana nos prometeu, que Joana nos fala tanto. E Joana nos dá o caminho de como conseguir isso. Lei do progresso, né? A reencarnação. Vamos vir diversas vezes, milhões de vezes. Segundo Cristiane, a gente está mais perto do macaco, né, do que de Jesus. Todo mundo, acho que já escutou Cristiane falar sobre isso. Porque o nosso caminho evolutivo ainda está no início. Ainda falta muito, muita coisa. Domar os instintos e emoções, transformando através da compreensão e amor em sentimento. Lembra quando nós falamos lá na autoestima que a gente precisa entender e compreender para poder acolher, aceitar e transformar? Se a gente não compreende e não aceita, esse trabalho é muito difícil. Coloca na mão de Deus porque Ele é justo. Espera aí, e eu faço o quê? Faça a sua parte que Deus te ajudará. Bata na porta. O que Jesus falou? Bata na porta e ela se abrirá. Peça e obtereis. Esse negócio de dizer que Deus quer ou vou entregar na mão de Deus, mas eu tenho que fazer Mais a uma minha vez parte. é humanizando Deus em vez de divinizar você. Você pode pedir a Deus, ao seu anjo da guarda, ao seu santo mentor. protetor, força para enfrentar e encontrar o seu caminho. Mas veja bem, ela fala isso porque ela aprendeu dessa forma. Você já tem uma outra visão. Então, ela, na concepção dela, Deus vai te ajudar. É isso que ela quer te passar. E vai, se você fizer a sua parte. Se sentar na poltrona, se não bater na porta, como é que a porta vai abrir? A porta vai abrir. Jesus já tinha dito na Bíblia, em João, que Deus é espírito. E importa que os que adoram a Deus, que adorem em espírito e em verdade. Então, em momento nenhum, ele disse que haveria uma figura que penalizaria, castigaria, ou seria justo, ou te ajudaria, do nada. Né? Na realidade, pode deixar, ele não vai fazer nada por você. Por você. Você é que precisa fazer. Por isso que nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu planto e eu colho. Se eu não plantar, não vou colher. Não tem jeito. É lei. Entendeu? É lei divina. Não tem jeito. E aonde está a lei? Na consciência. Não ia evoluir nada. Foi o que eu estava falando outro dia. As diferenças existem para movimentar o progresso. Diga, Aninha.
Quando a gente passa... Entendi. A Primeiro, pergunta dela não é há a seguinte, pecado. é Não que há ela está pecado, passando por Ana. um momento tão difícil, que ela chega a questionar a fé que ela tem em Deus. Olha Isso só, é normal. o meu Normalíssimo. problema é sempre maior do que o seu, porque ele é meu. Eu não sei o que você está sentindo, eu sei o que eu estou sentindo. Logo, o meu dói mais. Isso, o questionamento, veja bem, se você sabe que Deus, cadê Deus? Sim, é válido e é normal, Ana. E não é pecado. É E não é soberanamente pecado. justo e bom, e Deus é amor, você vai perguntar, não por que comigo, para que comigo? Que eu encontre o motivo pelo qual eu estou passando por isso. Porque a gente sabe que tudo é causal. Então, tem uma causa. A partir do momento, é que você não estava nessa aula da autoestima, a partir do momento que você compreende que aquilo está acontecendo, porque você precisa trabalhar aquilo outro, você aceita, você acolhe, analisa. Aí, a Joana diz, vai no autoconhecimento, vai no autodescobrimento, pede orientação, ou simplesmente diz, Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Me ajude a enfrentar. Entende? Porque se você não consegue, porque nos é dado o esquecimento por algum motivo. E esse motivo é o quê? Proteção para nós mesmos. Bênção, misericórdia de Deus para conosco. Porque se nós soubéssemos o porquê do que nós estamos passando, nós não iríamos conseguir enfrentar. Então, se você busca dentro de você essa força... Está tirando e Deus aceitação, dentro de você. Você está aceitando Deus dentro de você. E não colocando ele do lado de fora. É o que Joana diz. Você tem que sentir e interiorizar Deus. Justamente a plenitude, o equilíbrio, é você reconhecer Deus dentro de você. Não pode. E nem duvidar. E nem achar que Deus, justamente o que é Deus, e não quem é Deus. Porque quem somos nós. E quem somos, temos temperamentos, temos gênio, temos as frustrações, as alegrias. Você acha que Deus acordou com TPM? Né? Acordou de mau humor? Vou trabalhar naquela ali, ó. Plim! Não. Luvinha, não. Isto não. Então, se você acredita fielmente que isso não existe, existe um porquê ou um para quê. E aí trabalha isso. Acolhe e diz, eu vou fazer o meu melhor. Tá? É difícil, mas é essa a nossa atitude. Um dos exercícios bons é a meditação. A Cris dava um exercício muito interessante da garrafa, que você começa respirando pelas costelas, vai para o peito e depois para o pescoço. E você inspira pensando, Deus em mim. E quando você expira eu em Deus. Deus em mim, eu em Deus. É um exercício muito bom para a gente conectar. E aí, o que é que a gente está colocando para dentro? Fluido cósmico universal. E você está equilibrando todas as suas células. Você está se conectando com Deus. E está se acalmando. Joana. Gente, Joana, onde existe aflição, não há solução. Conflito. Exato. Tá? Estamos então, no nosso gente, horário, vamos lá, trabalhando isso, hein? Eu em Deus, Deus em mim. Não, ao contrário. Deus em mim, eu em Deus. Tanto faz. E eu em Deus. Uma hora... Fala, Tônia.
Transitório, Joana acabou de dizer, Laura acabou de dizer. Somos transitórios. De que tudo passa. Tudo passa. Tudo, absolutamente tudo. Nada fica. Nossa, muitas, 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 muitas. Entendeu, meu amor? Oi? E você é vencedora quando você persiste na sua fé. E ela te fortalece. É. É a verdade. Oscar. Estamos acabando. Diga. Pode falar, homem. Ah, do Muito homem bem. que chora. Eu também defendo. Então. Um homem também chora, menina. Ah, muito bom. Morena. Tá bem, vamos acontece. fingir que a gente concorda. Para agradar você que é infinitamente gentil, educado e maravilhoso. Você nem sabe que eu sou um homem travestida de mulher e choro pelas coisas muito importantes. Peraí. Ai, que tristeza. Tocado. Então, eu vou mandar para o seu WhatsApp uma mensagem que eu recebi ontem, justificando todas essas coisas sobre a Europa, sobre a manda. negação da Europa dos refugiados, por que que isso está se passando agora. Há uma mensagem Olha espiritual só, sobre vamos isso. entender mais uma vez. Tudo Eu vou, tem uma vou causa. tentar imprimir e mandar para vocês, Nada então. é aleatório. Uhum. Sim. Eram espíritos Aham. alemães, Foi dito que já tinham isso. feito os judeus passarem pela mesma experiência Entende? do queimar. Então, ninguém É verdade. passa pelo que não precisa. Gente, vamos lá. Ninguém passa pelo que não precisa passar. Cabe à humanidade acolher e ajudar, mas ninguém passa pelo que não precisa passar. Nós estamos no nosso horário. Está na hora, eu sei. Eu só quero terminar aqui. Olha, a próxima Vamos lá, aula eu vou gente. trazer essa mensagem espiritual que eu recebi. Que é bem legal para a e é gente bem trocar legal uma para ideia. trocar uma ideia. Vamos lá, gente. Vamos lá. Por que sintonizar com Deus é importante? Vamos chegar? Está na hora. Por quê? Por que sintonizar com Deus é tão importante? Porque, se Deus é amor, pensar em Deus eleva o pensamento. Aquilo que eu falei em relação à respiração. Se eu me conecto com Deus, eu trago para mim uma energia
positiva, uma psicosfera boa. E o que nós vimos na aula do pensamento? Se eu trago para mim uma psicosfera boa, eu atraio, pela lei da afinidade, coisas boas. Olha só, eu estou ganhando sempre. Ok? Somos o que pensamos. O medo atrai. Aí eu botei aqui, oração quando eu era criança. A gente andava lá por Araras, que não tinha luz nas estradas, e os meninos se escondiam dentro das cercas para dar susto na gente. Aí as meninas davam a mão e íamos andando. Eu estou com Deus, Deus está comigo. Quem está com Deus não tem medo nem perigo. Gente, a gente ia falando isso aos berros pela estrada até chegar em casa. Mas, vem cá, nós não estávamos nos sintonizando com Deus, nos fortalecendo? Pronto. Então, funciona sim. Foi passado no Fantástico. Uma menina que passou por um assalto, ela passou. E depois os rapazes assaltaram e fizeram mal a uma outra menina. De noite, ou no outro dia, ela viu na reportagem e disse, meu Deus, eu passei por eles. Aí ela foi na delegacia, eu acho que foi no mesmo dia. Ela foi na delegacia, bom, enfim, isso passou no Fantástico. Isso já tem algum tempo, mas no Fantástico, ou seja, não é historinha. E aí o guarda perguntou para o cara, por que vocês não atacaram ela e atacaram aquela outra? Pô, tá doido, senhor? Tinham 2 homens do lado dela, eu e a besta. Entendeu? Será que não era um anjo da guarda que se materializaram à vista daqueles 2 rapazes? Sorte dela os ladrões serem médiums, né? Não, Quem eles é que viu 2 homens? provavelmente se fizeram ver. Graças a Deus. O que eu que quero ser acontece? assaltada por um ladrão assim. O que acontece? vejo. Não, Glória, deixa eu explicar direitinho, que senão confunde a eles. Provavelmente, alguém ali naquela região tinha o ectoplasma necessário para eles se fazerem ver. Porque o espírito se faz ver quando necessário. Quando ele tem um objetivo, ele se faz, né? Da morte, né? Visto. Ok? Porque o objetivo era maior, porque ela estava sintonizada. Ela disse, eu rezei naquela hora e pedi proteção. E eles se sentiram intimidados por aquelas entidades que estavam ali ao lado dela. Ok? Afastamos as fobias quando vibramos no positivo. Quanto mais eu alimento o negativo, mais eu me afundo. Né? O depressivo faz o quê? Se esconde dentro do quarto, fecha a janela, apaga a luz, se cobre a cabeça, ok? Não quer nem luz. Esse é um dos exercícios para sintonizar. Né? E quando nos ligamos à força criadora, os nossos chakras giram. Quando a gente reza, quando a gente faz uma prece, os chakras são os nossos centros de força. Na próxima, a gente vai ver o que são os centros de força e para que eles servem. Dos cenotes. Não necessariamente, né? Ansiedade também é depressão. Uhum. Ok. Ansiedade também é depressão. É o desequilíbrio. Fora da coluna do meio. Mas tem sim. É julgar pela aparência, né? Foi. É Iris Sinote e Cláudio Sinote. Sinote. Esse casal é maravilhoso.
Na mansão do caminho. O último. Vamos lá, gente. Eu acredito em Deus. Vamos só terminar, porque eu tenho que terminar isso agora, 2 minutinhos. Vamos embora? Eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Vamos lá, Aninha. Por que estou passando? É passivo. Por que, meu Deus, comigo? Eu sou a pobre coitada, eu sou a vítima. Por que não comigo? Enfim, são milhões de perguntas que a gente faz, mas a gente não se mexe. Quando eu pergunto o para quê eu estou passando por isso, é ativo, tem um motivo, tem uma causa, e eu tenho que buscar superar aquilo, ok? Então, gente, o que houve? Então, os desafios, gente, quem acredita em Deus, os desafios não vão desaparecer. As dores existem porque fazem parte do nosso planeta. Do nosso planejamento. Do nosso planejamento. Não, é porque tem um planejamento. Só falta o último. Tá? Mas o sofrimento, por ser aleatório, quando eu acredito em Deus, tudo facilita. Ok? E depois, gente, é só a oração. Né? Vigiar e orar. Vamos nos vigiar, vamos nos ligar na oração, que aí nós nos conectamos com Deus e realmente ajuda muito. Tá? Então é isso. Quem vai fazer a oração? Seu Oscar, de novo? A aula que vem eu conto a história do Tales na praia. Agora não dá mais tempo. Adoro contar as historinhas, porque... Eu não. Quem... Tales na praia. Quem vai fazer a oração? A chorar. Graças a Deus, que Deus nos abençoe e nos acompanhe aos nossos lares. Semana que vem não tem, né? Semana que gente, vem semana é feriado, que vem é feriado. dia 12. Não haverá aula. Não haverá aula. Acho que se palestra normal, sempre gente. tem. Os cursos é que não, ok? Beijos em todos.